Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos vocês nessa noite, sobre todo o povo de Deus reunido não aqui somente na igreja em São José dos Campos, mas por todos os continentes do nosso planeta que celebram o Senhor Jesus, como nós cantamos, o Deus da criação, o Senhor da criação, mas também o Senhor da salvação, da nossa redenção. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu agradeço ao reverendo Knight, agradeço ao conselho dessa igreja a oportunidade de retornar aqui e estar mais uma vez com os irmãos. O meu propósito é duplo. O primeiro é agradecer a Deus pelo apoio e as orações dos irmãos em favor do nosso ministério, né? Que agora, neste ano de 2022, nós encerramos lá em Lambari. Fomos para lá, estamos completando 10 anos como pastor da igreja, fizemos a transição após a pandemia para passarmos a igreja a um outro pastor, e a partir de 2023, ou seja, a partir do ano que vem, daqui praticamente 3 meses, nós estaremos integralmente nesse ministério aí de apoio a pastores e esposas. Eu quero lembrar você daquele texto do apóstolo Paulo, que ele agradece a Deus a sua multiforme graça. Deus tem muitas formas de manifestar a sua graça. Temos o ministério da palavra, através de mestres, pastores. Temos o ministério da música, do louvor, da adoração. Temos o ministério da misericórdia, da assistência, que se expressa através da junta diaconal e tantos outros braços da igreja. Temos, como oramos aqui, o ministério da infância. São formas diferentes de Deus manifestar a graça. E esse ministério para o qual Deus nos chamou, junto com a minha esposa, a psicóloga Elizabeth, nós temos apoiado quem apoia, cuidado de quem cuida, pastoreando quem pastoreia, porque o ministério pastoral tem um viés solitário, né? Muitas vezes o pastor caminha em alguns aspectos da sua vida sozinhos. E por isso que nós nos colocamos, não por vontade própria, mas pelo chamado de Deus, para atuar nesta área. E Deus tem nos usado, já tem alguns anos, logicamente que eu não vou falar aqui, que nós iríamos estender demais. Então, cai no segundo aspecto da minha vinda aqui, né? O primeiro é gratidão, e o segundo, eu já encaminhei um pedido ao reverendo Knight, já está no zap dele, né? Documentos para caminhar com o conselho, para que o conselho continue nos auxiliando o próximo ano, até porque o ano que vem vai ser um ano, eu tenho usado a seguinte comparação. Lembra daquele texto lá que o povo vai atravessar o Rio Jordão? Primeiro você tem que pôr o pé na água, para depois o rio abrir. Então nós estamos deixando tudo como Abraão, pondo o pé na água, esperando que Deus vai trazer, como Ele sempre trouxe, o seu apoio, sustento e provisão na nossa vida. Então fica aqui o nosso encaminhamento e pedido e gratidão ao conselho. Mas muito rapidamente eu quero dar assim um flash de 1 minuto e meio do que a gente está fazendo, para os irmãos terem uma ideia. Então o nosso ministério é pastoreio de pastores, e Jesus é o supremo pastor, ministério de apoio a pastores e esposas, inspiração, cura, comunhão e ensino. Opa, deixa eu virar aqui, agora vai. Nós vamos falar um pouquinho, eu pus em estatística, vai ficar fácil. Em 2021, nós fomos a 7 concílios da IPB, 11 ministrações em 6 presbitérios e sínodos. Opa, ele está passando por conta própria. Nós fomos em 23 igrejas, ministrações de conselho de pastores, ministrações em eventos, ministrações para casais, ministrações para as mulheres, 19 aconselhamentos bíblicos,
bíblicos para pastores, porque eu tenho especialização em aconselhamento bíblico. A Elizabeth, como psicóloga, 64 terapias psicológicas para pastores, esposas e filhos de pastores, 16 pessoas e visitas a famílias de pastores. Agora, 2022, né, está aí por mês. Estivemos lá no sul de Minas, Lambari, estivemos em outros lugares também, que não aparece aqui, não está passando. Você passa para mim, filha, por favor? Fevereiro, nós estivemos no presbitério de Itajubá, Passa Quatro, Minas, visita a viúvas de pastor, presbitério Circuito das Águas. Agora foi. Presbitério, em fevereiro, realizamos um evento em Santos, o presbitério de Santos, ministração na igreja de São Vicente. Presbitério ali na igreja reformada em Jacareí, ministração para as mulheres em Jacareí, podcast, aqui também em São José dos Campos. Pode ir para frente, 2. Tivemos no presbitério São João da Boa Vista, no culto de falecimento do reverendo Jairo, e ministração online. Pode passar. Abril, ministração no Congresso Regional de Homens em Pouso Alegre, evento em Itajubá, presbitério Região dos Lagos, ali região de Varginha, Alfenas. Abril, estivemos na Terceira de Lavras, em Salvador, na Bahia, e ministração ao presbitério ali, Alto do Rio Grande, Nepomuceno. Estivemos na igreja Filadélfia, em Sorocaba, presbitério de Sorocaba, igreja de Poços de Caldas, e também encontro de pastores lá em Sorocaba. Eventos da SAF em Pouso Alegre, em Lambari, e também Bom Jardim de Minas. Pode passar. Julho, participação do Supremo Concílio, reunião em Itajubá do presbitério, presidente de sínodos lá em Belo Horizonte e acompanhamento do reverendo Guilherme em Itajubá. Em agosto, estivemos lá na região do reverendo Knight, Manhuaçu, com o reverendo Anderson, presbitério Vale do Manhuaçu, e novamente no presbitério São João da Boa Vista. E no começo desse mês estivemos aqui na igreja evangélica, Cristã Evangélica Central, tivemos também lá no presbitério, no Triângulo Mineiro, do presbitério do reverendo Roberto, né? 54 pastores. Pode passar bem, por favor. Nós fazemos 4 tipos de atendimento: eventos terapêuticos, eventos de mentoria, aconselhamento bíblico e terapia psicológica. Está aí a Elizabeth e eu nesse ministério. Obrigado, querida. Então, só para os irmãos, assim, muito rapidamente, né, para não tomarmos tempo do culto, mas é uma forma de Deus expressar a sua graça, e nós já, para este ano, já temos todo o ano tomado, e o ano que vem também Deus já está nos mandando para lugares bem mais distantes, como Manaus, Teresina, Dourados, São Caetano do Sul, Cabo Frio, Guarapuava, Cascavel, Lavras. Então, nós temos visto o agir de Deus em nos usar em várias regiões do país, e eu peço, então, que os irmãos orem por nós e por esse ministério que, a partir de janeiro, como nós falamos, estaremos só nesta área da multiforme graça de Deus. Mas muito bem, irmãos, vamos para o texto sagrado, e eu quero ler com os irmãos e pedir que o Espírito Santo nos use para edificar a igreja de Cristo. Encontra-se na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo 1, o verso 3 ao 12. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 3 ao 12. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros,
como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Oremos. Obrigado a Deus pela tua santa presença nesse lugar e em nossos corações. Obrigado a Deus porque o Senhor nos considerou fiel e nos designou para o ministério. Obrigado a Deus pelo privilégio, pela honra e, por que não dizer, pelo presente que o Senhor nos deu de estarmos mais uma vez aqui nesta igreja. Mais uma vez com o reverendo Knight, mais uma vez com esses irmãos queridos. E sobre eles eu peço a tua bênção. Eu peço a tua provisão. Eu peço a tua graça. Que esta igreja continue cumprindo o mandato do Senhor Jesus. Que ela continue sendo uma igreja edificadora de vidas. Continue sendo uma igreja missionária. Uma igreja que promove e divulga o evangelho do Senhor, não só através dos testemunhos dos irmãos, mas através dos meios dados por nossa sociedade. Obrigado a Deus pelos irmãos aqui presentes. Cada um que se dispôs a adorar o Senhor nesta noite. Que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba o nosso culto, e isso seja agradável ao Senhor. Mas também que o Senhor nos toque com o poder e glória da tua palavra, para que ninguém volte para casa do jeito que de lá saiu, mas volte impactado com Jesus, maravilhado com o Senhor, desafiado a viver uma vida mais santa, mais consagrada, mais cheia da luz do Evangelho de Cristo. Ó Pai, nos abençoe nesta noite. Eu sei que o Senhor conhece a realidade de vida de cada um. Ó Pai, talvez alguém aqui está desanimado, que saia com ânimo renovado. Talvez alguém aqui está enfermo, que a tua graça e a tua cura os alcancem em nome de Jesus. Alguém aqui talvez, ó Pai, esteja em dúvida e incerteza, tomado de incredulidade, que a luz da fé brilhe em sua alma
e ele caminhe nas veredas da justiça por amor do teu nome. Ó Pai, abençoa o teu povo. Abençoa, eu peço mais uma vez essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu penso que muitos de nós já tivemos aquela experiência de passar por uma crise, por uma aflição, por uma dor muito grande, vinda em forma de desemprego, enfermidade, conflito, algo extremamente ruim e prejudicial. Existem algumas figuras populares que a gente usa, né? Parece que o chão abriu e me engoliu. Outros já dizem, eu fiquei tão desesperado, parece que eu estava cego, sem saber o que fazer, para onde ir. E realmente, quando a dor é muito grande, tem pessoas que elas são tomadas por uma paralisação instantânea, né? Não consegue nem reagir diante daquela situação. Ficam simbolicamente cegas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. É sobre isso que a palavra vai nos ensinar essa noite. É sobre isso que nós vamos buscar em irmãos que viveram antes de nós a inspiração e o exemplo. Porque se eles conseguiram, nós também conseguiremos. Porque o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. O Espírito Santo que operou neles lá no passado, opera em nós hoje. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, o tema da minha palavra, da minha mensagem é essa. O que fazer diante da tribulação? Ou posso dizer de outra forma, como enfrentar as adversidades da vida? E nós vamos olhar para esses irmãos aqui na cidade de Tessalônica. E nós precisamos ir primeiramente para Atos capítulo 17, quando encontramos Paulo e Silas no relato do apóstolo Lucas, dizendo que eles chegam nessa cidade. Eles pregam o evangelho nessa cidade. O evangelho é como uma bomba atômica de Deus que revoluciona, que muda, que traz um impacto fenomenal naquela cidade. Muitas pessoas se convertem, muitas pessoas se rendem a Jesus, multidões vão a Cristo. E como se diz lá no interior de Minas Gerais, né? O que mais dói, hein, Reverendo Naide? Depois da dor de dente é a dor de cotovelo. E alguns religiosos da cidade, alguns judeus, movidos, diz o texto, por inveja e rancor, foram lá entre a malandragem, as pessoas ruins e perversas, levantaram testemunhas falsas, trouxeram tumulto na cidade, e com uma turba, uma multidão, foram prender Paulo e Silas. Entretanto, diz Atos 17, que não encontraram Paulo e Silas. Eles então pegaram um anfitrião, aquele que hospedava Paulo e Silas, um homem chamado Jason. E diz o texto que arrastando, você pode imaginar, alguém entra na sua casa, né? Te pega pela roupa, pelo cabelo, pelo braço, seja lá como for, e vai te arrastando pela rua. E eles levam Jason até as autoridades da cidade, e aí que tem o esplendor, né, do evangelho. É na boca do inimigo que está a declaração de vitória da igreja. Diz lá os acusadores, estes que têm atormentado o mundo chegaram também aqui. Você vai por original grego, a palavra atormentar, ela tem um sentido literal que nos aponta a seguinte expressão: estes que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. E nós, irmãos, temos no nosso DNA a pessoa e a obra de Jesus. E Jesus,
é aquele que transforma desgraça em graça, morte em vida, caos em ordem. E isso para o mundo é loucura. Paulo diz, para o judeu é escândalo, para o grego loucura, mas para nós que cremos, o poder de Deus. O poder de Deus que põe o mundo de cabeça para baixo. Nos ordena e nos alinha com a vontade dos céus. Então, irmãos, assim nasce a igreja em Tessalônica. Em meio à dor, perseguição, calúnia, tribulação, momentos difíceis para aqueles irmãos. Paulo agora escreve a sua segunda carta. Alguns anos já se passaram, mas ele continua falando e constatando, é um diagnóstico apostólico. Aqueles irmãos continuam sofrendo. Vamos ver alguns textos, olha comigo por gentileza, o que diz o versículo de número 4, a parte final do versículo 4, diz assim, a parte final, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Paulo está constatando e falando e reconhecendo, junto com aqueles irmãos, que eles estão passando por tribulação, eles estão passando por perseguição. Olha o versículo 5 e 6. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Olha que interessante o versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele, se referindo a Deus, Deus dê em paga tribulação aos que vos atribulam. O apóstolo nos mostra uma outra realidade mais dolorosa e sinistra. Pessoas intencionalmente, constantemente, disciplinadamente estão atribulando, criando dificuldades, criando problemas, atacando, sem parar, aqueles irmãos. Paulo está dizendo e reconhecendo que tem pessoas que estão atribulando. Talvez você já teve essa experiência, né? De alguém que te persegue, que te calunia, que te ofende, que sempre arma situações para te machucar, te prejudicar. É isso que esses irmãos estão sofrendo. E o texto fala no versículo 7, a vós outros que sois atribulados. Então, por várias vezes, Paulo está mostrando isso, está falando sobre essa realidade que esses irmãos estão enfrentando. E, meus irmãos, nós precisamos, então, diante disso, lembrar da palavra do nosso Senhor. Em João, capítulo 16, versículo 33, quando ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vou falar coisas com vocês, eu vou ministrar a vocês, eu vou mostrar a realidade para vocês, para que vocês tenham paz. O propósito é esse. E o que Jesus vai dizer então? Continua o versículo. No mundo passais por aflição. No mundo tereis aflição. Então, queridos, eu não desejo nada de ruim para os irmãos. Eu não espero que nenhuma crise, dificuldade o encontre. Mas nós vivemos num mundo, como diz o apóstolo, que jaz no maligno.
Jesus mesmo nos advertiu que nós seríamos como ovelhas no meio de lobos. E essa relação é tensa. O predador com a caça. Mas Jesus diz ainda, vocês têm que ter paz. Por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Vocês vão passar por aflições. Mas tende bom ânimo. Numa linguagem mais nossa, mais contemporânea, Jesus está dizendo, tenha coragem. Quando amanhecer o dia, não puxe o cobertor por cima da cabeça, mas joga o cobertor e levante com coragem, crendo que Deus vai te dar força. Mas Jesus, eu vou enfrentar, eu vou passar. Em nome do Senhor nós faremos proeza. Coragem. E você lembra o que Deus falou para Neemias? Meu servo Moisés é morto. Isso foi para Josué, desculpa. Josué, estou trocando personagem, né, Nai? Por 4 vezes é repetido lá. Ser forte e corajoso. Amém, irmão? Isso que Deus deseja de você. Força e coragem. Não se abata. Não se desintegre. Não perca a fé. Não se desoriente. Porque, infelizmente, essa tem sido a experiência que nós temos visto. O reverendo Knight também, nos seus muitos anos de ministério, talvez já viu isso também. Na hora que vem a luta, a dor, a pessoa até sai da igreja. Ela perde o norte, ela perde a fé. Como nós cantamos na metáfora do hino, nós somos como um barco nesse mar da vida. E no mar temos vendavais, tempestades, ondas bravias. Como nós cantamos, mestre, o mar se revolta e as ondas me dão pavor. Mas você tem que continuar. Porque, ora, presta atenção, irmão. Deus vai acalmar a tempestade. Aleluia. Outra hora Deus vai acalmar o marinheiro. A tempestade vai ser mantida, mas Deus vai acalmar o seu coração. Não é hora de se desorientar, de abandonar a fé, de duvidar de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus. Alguém muitas vezes já falou, mas se Deus fosse comigo, por que aconteceu esse acidente? Por que chegou esse diagnóstico tão ruim do médico? Por que eu estou enfrentando isso? Eu não sei, irmão. Mas Deus vai ser glorificado através da sua vida e Deus vai te dar alívio e graça. Porque o salmista assim falou conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. É o Salmo 46, né, irmãos? Que nós repetimos sempre. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas da tribulação. Esta é a mensagem do Salmo 46. Aí vem já a conclusiva, porque o versículo 2 começa com a palavra portanto. E os professores de português aí sabem, né? Portanto, é uma conclusão. Se Deus é o nosso refúgio, se Deus é a nossa fortaleza, se Deus é o nosso socorro bem presente, isso traz uma implicação. Portanto, qual que é a implicação que o salmista fala? Não temeremos ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam na sua fúria, os montes se estremeçam. O Senhor está conosco. O salmista vai dizer lá adiante, Deus despedaça os carros, queima os carros, Ele põe fim às guerras. Por isso que Ele diz, aquietai-vos, tranquilize. Vede as assolações, os grandes feitos que Deus efetuou na terra. Aí tem uma doxologia repetida 2 vezes nesse salmo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, na hora da tribulação, Deus vai pegar na sua mão. Na hora da tribulação, Deus vai te pôr no colo. Na hora da tribulação, Deus vai estar com você. Mas, como eu disse, o que fazer diante
das angústias e aflições da vida. Como enfrentar as adversidades. Esses irmãos vão nos ensinar, porque eu deixei claro e lemos, né, em vários versículos, Paulo mostrando e tomando consciência e dizendo àqueles irmãos que ele estava ciente da perseguição, da dor, da tribulação, de gente que estava intencionalmente, constantemente buscando atribular, prejudicar a vida deles. O que eles fizeram? O que devemos nós fazer, imitando a esses irmãos que conseguiram viver assim? Primeira coisa, irmãos, versículo de número 3. Olha comigo, por gentileza. Irmãos, versículo 3. Cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós outros. Paulo está dizendo, eu estou dando graças a Deus por vocês. Vocês são maravilhosos. Como é justo, eu tenho que reconhecer isso. Pois a vossa fé cresce sobremaneira. E eu quero parar aqui, irmão. O que você deve fazer em tempos de angústia, de sofrimento, de dor, de tribulação? Como nós vimos, Jesus fala, coragem, ânimo, não perca a fé, não se desoriente, não abandone o barco. Mas você tem que ser intencional, você tem que saber exatamente o passo a seguir. O que aqueles irmãos fizeram? A fé, diz o texto, cresce sobremaneira. Aqueles irmãos usaram esse tempo, a perseguição, a dor, como um instrumento para desenvolver a fé e não perder a fé. Aí nós precisamos lembrar do nosso irmão, o profeta Abacuque, quando ele, atônito, confuso, a sua fé estava no alicerce balançando. Qual era a situação de Abacuque? Ele não estava compreendendo como Deus, santo, justo, verdadeiro, bom, misericordioso, reto, íntegro, iria usar um povo mau, perverso, sanguinário, incrédulo, idólatra, um povo mais vil possível, os caldeus, para castigar a nação de Israel. Nós erramos, nós pecamos, mas o Senhor vai usar esse povo aqui. E há uma descrição tão esplêndida de Abacuque sobre, né, essa violência, essa índole sanguinária dos caldeus. E ele fala, eu não estou entendendo, Senhor. Eu vou para a torre de vigília, eu vou orar, eu vou esperar o Senhor tratar o meu coração. Depois de orar, ele traz a seguinte frase para você e para mim, como foi consolo para o seu coração. O justo viverá pela fé. E o apóstolo Paulo vai explicar isso para nós na sua carta aos Coríntios. Nós não andamos pelo que vemos. Acrescento eu, nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos pelo que cremos. Porque muitas vezes, irmãos, nós não entendemos mesmo. Muitas vezes a nossa mente é tão pequena, tão limitada. E Isaías nos explica, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são diferentes do que os nossos, porque Deus está tratando, porque Deus tem o quadro completo e nós temos um fragmento minúsculo da situação, da realidade. Mas Deus não tem, Ele tem tudo na mão. E aí Ele sabe o porquê. E Ele vai levar aquela situação para que nós sejamos aperfeiçoados. Por isso, queridos, na hora que você não entender, na hora que for difícil demais, e eu lembro do apóstolo Paulo falando sobre a sua realidade apostólica, quando ele diz que sofria problemas terríveis e tribulações terríveis, ele fala, eu tinha tormentos por fora e tormentos por dentro. Era o auge, o clímax, né, da dificuldade.
problemas e tribulações externas e problemas e tribulações internas. Ele diz, eu cheguei a ponto de desesperar da vida, e tem hora que a gente desespera mesmo, irmãos. Se o apóstolo desesperou, quem somos nós? Mas Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para manter minha vida, para guardar o meu depósito, para me sustentar, para fazer eu sair dessa cova cheia de leões, usando a história de Daniel, ou aqueles jovens, de sair dessa fornalha 7 vezes aquecida. E como aqueles moços, muitas vezes a gente não entende porque nós caímos naquela situação, mas Deus está reinando. Foi como o profeta Isaías diz lá, no ano da morte do rei Uzias, e você que conhece um pouquinho da história do povo de Israel, sabe que o rei Uzias foi um dos poucos que a Bíblia relata, ele foi bom e reto diante do Senhor. Foi um rei justo, um rei espiritual, um rei temente a Deus, um rei piedoso. Deus, por conta disso, deu prosperidade, saúde, crescimento para a nação. Agora o rei morre. O coração do profeta, que era Isaías, um profeta palaciano, ele vai ao templo orar, ele vai cheio de dúvidas, cheio de medos, cheio de incertezas na alma. O que vai ser da nação? Vai vir um rei perverso, um rei idólatra, um rei ruim, um rei que não teme a Deus. Vai vir o castigo de Deus, guerras, epidemias, pragas, sofrimento. O que vai acontecer? Era o coração do profeta. E diz o texto, Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. E essa deve ser a revelação que nós devemos buscar para a nossa vida. Por mais que o reino desse mundo, por mais que o trono desse mundo esteja vazio, por mais que você viva em situações de incerteza, de calamidade, de dor, que você é como um refém, um passageiro naquela circunstância. Mas Deus continua no trono. Deus continua reinando. Deus continua governando a terra, o inferno, as situações, o natural e o sobrenatural, o humano e o espiritual. Tudo está na mão de Deus. A ponto da Bíblia descrever algo fantástico, tão emblemático, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Meu irmão, você pode imaginar quanta árvore tem nesse mundo? Misericórdia. E a Bíblia vai dizer que Deus controla esse mundo a ponto de uma folha não cair, pode cair, sem dar autorização. É fantástico, irmão. Então, Abacuque vai dizer, o justo viverá pela fé. Então, irmão, na hora da dor, não é hora de desespero, de abandono da fé, mas é hora de ratificar o que você crê. O meu Deus está comigo, o meu Deus vai me amparar. Se Deus quiser me curar, estarei curado. Se Deus não quiser me curar, eu estarei com Ele nas mansões celestiais. E como diz a Bíblia, morrer em Cristo é lucro. Essa é a nossa esperança. Então, nós não temos razões para perder a fé, mas na tribulação nos firmar na fé. Eu quero voltar à palavra apostólica, à palavra do apóstolo Paulo. Nós não andamos pelo que vemos, pelos precedentes históricos. Nós não andamos pelo que nós sentimos, nós andamos pelo que cremos. E eu queria só rapidamente falar com os irmãos. Cuide do seu pensamento, porque pensamento gera sentimento, e sentimento gera ação. Seu pensamento não pode ter autonomia, não pode ser absoluto. Jeremias diz, quero trazer a memória que pode me dar esperança, porque tem coisa que não dá desespero. Então você tem que... E Paulo vai dizer, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você tem que se controlar. Isso é bíblico, irmão.
Não foi o que Davi fez com a sua alma? Tem hora que a gente tem que dar uma dura na nossa alma. Por que eu estou querendo desesperar? Por que eu estou pensando em deixar a igreja? Por que eu estou querendo abandonar a fé? Não foi isso que Davi fez? Bendize, ó minha alma, o Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Minha alma, não se esqueça. Ele está dando um sacoalhão na alma dele, ué. E tem hora que você precisa dar um sacoalhão em você, meu irmão. Paulo diz, examine-se a si mesmo. João diz, se nós julgarmos a nós mesmos, o mundo não vai nos condenar. Então, querido, na hora da tribulação é hora de você desenvolver a fé. Ir para a palavra, como aqueles irmãos. Segunda coisa que nós aprendemos com aqueles irmãos, ainda no versículo de número 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Amém. Irmão, você já parou para pensar que quando vem a luta, quando a gente está enfrentando dor, problema, angústia, a tendência é a gente se afastar? É a gente se encapsular. É a irmã que vai lá para o quarto, tranca a porta, fica chorando. É o marido que não quer conversar. A esposa está tão sobrecarregada, os seus pensamentos parecem um turbilhão, um vendaval na sua mente. E ela precisa desabafar. E o marido, não conversa isso, não conversa, não. Aí a gente começa a se afastar. Com todo respeito, irmão, na hora da tribulação, o casal não quer se beijar. Olha que situação difícil. Mas o que o texto está dizendo, e Paulo está louvando a Deus, e está dando testemunho até em outras igrejas, porque, olha o versículo 4, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vocês nas igrejas de Deus. Então, Paulo está dizendo, eu estou contando para todo mundo, para onde eu vou, nas igrejas, por onde eu passo, nas cidades, nos países, nos continentes que Deus vai me levando. Eu estou falando de vocês. O que eu estou falando de vocês? Ponto 2, o que a gente tem que fazer na hora da tribulação? Aumentar o amor. Versículo 3 que nós lemos. Pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, meu irmão, na hora da dor, não é hora de deixar de abraçar, é hora de abraçar mais. Não é na hora do problema, não é hora de ficar calado, chorando, cada um num canto, cada um trancado, é hora de conversar, de se entrelaçar, de apoiar mutuamente, de entender a dor do outro, como ele está enfrentando aquela situação, porque o marido enfrenta de um jeito, o filho enfrenta de um outro jeito, a esposa sente de uma forma também muito diferente. E muitas vezes eu falo, às vezes a mulher fala, mas você não sente nada? Mas eu estou morrendo por dentro. Mas quem olha fala, né? Então é o momento de conversar, de abraçar, de beijar, de apoiar. Não é tempo de afastar, mas de se aproximar. Porque se a família se une, se a família se abraça, se a família se ouve mutuamente, tem carinho, não é mais fácil superar aquela situação? Pensando em termos espirituais, na hora da dor, na hora da crise, muitos crentes saem da igreja. Era a hora que ele tinha que vir mais para a igreja. É a hora que ele tinha que ir mais próximo do pastor. Pastor Nádio, por favor, ora por mim. Pastor Nádio, leva os presbíteros na minha casa. A família, irmãos, vamos para a igreja orar, vamos para a reunião de oração.
Vamos expressar mais amor. Percebe, meu irmão, que o mundo quer nos levar para o lado contrário. Lembra da acusação da turba em Tessalônica? Estes que têm colocado o mundo de cabeça para baixo. Nós fazemos tudo o contrário. Né? Porque o nosso Senhor nos explicou isso. Você quer ser o maior? O que você tem que fazer? Seja menor. Você quer ser servido? Então você pega uma toalhinha, joga no ombro, pega uma bacia e vai lavar o pé do seu irmão. É o paradoxo do evangelho, né, irmão? Então, na hora da tribulação, não é hora de cada um trancar-se no quarto, não é hora de ninguém deixar de conversar, não é hora de afastar da igreja, mas é hora de desenvolver o amor, o aconchego, o carinho, o apoio de uns para com os outros, e o apóstolo está reconhecendo isso. E eu termino, irmão. Não que o texto não tenha mais o que nos falar, mas a nossa hora está chegando ao fim. Paulo agora no versículo 4, depois de reconhecer que aqueles irmãos, eles desenvolveram a fé, aumentaram o amor entre eles nesse tempo. Agora ele fala no versículo 4, nós já lemos o início, mas vamos ler novamente, diz assim o verso 4. A tal ponto que nós mesmos, os apóstolos, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, meu irmão, o que Paulo vai identificar e louvar a Deus na vida daqueles irmãos em tempos de perseguição, aflição e tribulação? Constância na fé. Irmão, pensa comigo um pouquinho sobre a vida. Vamos pensar um pouquinho sobre vida? E eu vou usar para pensar em vida com você. Agora, nas UTIs, nos hospitais, os equipamentos médicos hospitalares são, na sua grande maioria, digitais. Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo, naquele monitor analógico. Você já foi visitar alguém em hospital, numa UTI, e você via lá um monitor que acompanha os sinais vitais do paciente. E você lembra que era assim, ó, em cima e embaixo, né? Uma hora o pontinho vai lá em cima. Pum, 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 pum. Assim é a vida, não é? Vamos pensar, e quando aquele pontinho ficava retinho, assim, pum, o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Pode falar. Morreu. A vida é o que Eclesiastes vai dizer, né, Reverendo Nádia? Há tempo para tudo. Você não pode entender isso, irmão. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraçar, há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar, em cima e embaixo. Assim é a vida. E muitas vezes a gente quer a vida assim, tudo bem. Não quero crise, não quero problema, não quero dificuldade. Também não precisa de muita alegria, não. Vou fazer isso aqui. Aquele negócio constante. Meu irmão, isso é morte. Isso não é vida. A vida não é isso. A vida você tem vizinho bom e você tem vizinho chato. A vida é assim, você tem um cachorro que é uma belezinha, mas você tem um desgranhento que late a noite inteira e não deixa você dormir. Isso é a vida. Você tem motorista que é educado, é maravilhoso, mas tem motorista que te dá cada fechada, que põe o dedo do meio para você, que faz misericórdia. Não é assim a vida, irmão. Essa confusão, esse turbulhão de situações, ora boas, ora ruins, ora alegre, ora triste. Mas você não pode acompanhar a vida. O sujeito ficou nervoso, você fica nervoso.
O sujeito não fala, você fica mudo. Não, você tem que ser... A vida vai fazer esses altos e baixos. Mas você precisa ser constante na fé. É o que o texto está dizendo. Eu reconheço a vossa constância na fé. Paulo vai falar em Filipenses, um negócio espetacular. Uma outra oportunidade, pastor Nath, eu quero falar sobre esse texto aqui nessa igreja. Eu estou me convidando. Paulo vai dizer assim, em Filipenses 4, eu aprendi. Então significa que a gente não nasceu sabendo. Você não nasceu sabendo fazer isso, irmão. É um negócio que a gente vai aprender. E é difícil aprender isso. Tem muitas coisas que a gente quer aprender na vida. Você quer aprender a dirigir, tirar carteira de moto. Você quer aprender a fazer tricô. Você quer falar uma outra língua. A gente quer aprender um punhado de coisa, né? Mas Paulo está dizendo, eu aprendi o quê? A viver contente em toda e qualquer situação. Aí, vamos falar, é difícil, né, irmão? Não é brincadeira, não. Esse aprendizado é só para os heróis da fé mesmo. Ele diz, eu aprendi a viver contente quando eu sou humilhado. Eu aprendi a viver contente quando eu sou exaltado. Eu aprendi a viver contente quando tem fartura. Eu aprendi a viver contente quando tem um pão seco e água. Eu aprendi a viver contente. A situação muda. A vida vai para cima, vai para baixo. Uma hora eu sou exaltado, outra hora eu sou humilhado. Uma hora tudo dá certo na minha vida. Eu não faço nada, tudo dá certo. Outra hora eu faço tudo certo e dá tudo errado. Mas eu aprendi a ser constante. Na psicologia, tem uma patologia que se chama transtorno de humor. E o seu caso extremo, polarizado, é o que nós conhecemos como bipolaridade. Né? Transtorno de humor todo mundo tem. Tem dia que a gente acorda, né, sem vontade de falar. Né? Tem dia que a gente quer falar até com o poste. Né? A gente muda. Isso é normal, né? A gente ter um grau suave de transtorno. Né? Uma hora você está muito alegre, outra hora você é mais triste. Como eu disse, uma hora você quer fazer faxina, outra hora você até foge de casa para não lavar nenhuma louça. Mas é normal. Né? Mas o crente espiritual, ele não pode ser bipolar, ele não pode ter esse transtorno, ele tem que ser constante. É o que Paulo vai falar lá encerrando a carta aos Coríntios, para nós sermos frutíferos, constantes, inabaláveis, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. A gente não faz para pastor, a gente não faz para presbítero, a gente não faz para as pessoas, a gente faz para Deus. Então, se o pastor, o presbítero, a igreja não reconheceu, não importa, Deus reconheceu. Se homens não viram, Deus viu. E você precisa continuar constante. O que nós encontramos hoje, o que popularmente ficou chamado, né, o crente mimimi, o crente casquinha de ovo, esbarra nele, é muito... não vou voltar na igreja, o pastor não cumprimentou. Ó, meu irmão, o pastor não te viu. Não vou na igreja por causa da cara da irmã, olha como é que ela me olha. Ué, então você vai na igreja por causa da cara da irmã ou você vai por causa de Jesus? Larga a cara da irmã para lá, senta para cá, louva a Deus, toca a sua vida. Seja constante na fé. Nós permitimos e valorizamos demais essa subida e descida da vida, essas situações muitas vezes que se polarizam, desentoam da nossa vontade. Mas nós não estamos aqui para a nossa vontade ser feita, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Eu tenho que ser constante nisso. O mundo pode mudar, mas nós continuamos sempre firmes no Senhor. Então, queridos, que Deus nos abençoe. E eu quero encerrar com o último versículo. Versículo número 12. Quando Paulo vai dizer,
falando do propósito daqueles irmãos. Eu vou ler o versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vocês, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Então, meu querido e amado irmão, eu oro por vocês como Paulo orou por aqueles, para que eles sejam cobertos de toda bondade e obra de fé da parte de Deus, e que entendam que tudo que vocês enfrentam, de bom ou de ruim, de triste ou de alegre, de fácil ou de difícil, é para que Jesus seja glorificado na sua vida. Você já deu testemunho, quando você olhou para aquele irmão, para aquela irmã, falou, nossa, mas que coisa difícil que ele enfrentou, que dor tão grande que ele passou. Aí você deu glórias a Deus, mas louvado seja, ele permaneceu firme na fé. Por isso o salmista diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Você não é palha, você é um monte. Vêm as tempestades da vida, os vendavais da vida, mas você continua firme no Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe com a sua santa palavra.